Damos início agora ao segundo turno, né, do nosso evento de comemoração dos 15 anos do CETENANO, com as apresentações das nossas frentes de trabalho, começando pela frente de polímeros e materiais metálicos. Gostaria de chamar aqui ao nosso palco a professora Glaura Goulart Silva, que vai fazer essa apresentação, não só da frente, como também da startup, de uma das nossas startups, a IPOL Nanotecnologia, ela e, obviamente, toda a equipe envolvida nesse trabalho. Passo a palavra para ela. Obrigada, Marcelo. Então, gente, recomeçando, né, nossos trabalhos, eu agradeço a organização do evento, porque esse evento, de fato, foi organizado pelo Rodrigo e pela equipe aí que está associada a ele, e eu me sinto convidada. Então, pela oportunidade de apresentar a nossa frente. Na verdade, não vou apresentar sozinha. Nós vamos fazer um grupo aqui de apresentação. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo Laval, para a Luciana Cambraia, para a Cláudia Vasconcelos e para a Raquel, que nós vamos falar, então, de etapas, momentos, projetos diferentes. Então, eu vou introduzir um pouco de uma visão geral e histórica e de um projeto em particular que eu quero comentar, que vai ser o meu exemplo assim, para delinear um pouco qual que é a estratégia que a gente tem trabalhado na nossa frente. Então, a gente é chamado, né, frente de polímeros, nanocompósitos poliméricos, mas também a gente tem localizado hoje no CETENANO, em função de um conjunto de projetos que tivemos, né, algo que a gente gosta de falar, revestimentos para materiais metálicos, porque a gente não trabalha diretamente com o metal nessa iniciativa, né? A gente trabalha com revestimentos para funções variadas de materiais metálicos. Então, a gente começou a dividir porque cresceu o número de projetos nessa linha, né? E aí, para organizar melhor, né, as ideias, né, do que estávamos fazendo. Mas muitos desses revestimentos, não todos, mas muitos, são com materiais poliméricos também, né, mas para essa função diferenciada. Então, visto aí as frentes do CETENANO, desde historicamente estabelecido, né, hoje, em cada uma delas, muita coisa acontece, né, o nome já não as define em todas as atividades, né, mas é nessa linha geral. Eu quero apresentar essa linha do tempo aqui, que é dos projetos que eu, particularmente, coordenei com Petrobras ao longo dos anos. Essa linha do tempo é muito importante para a gente, na nossa frente, organizar as ideias de como fomos evoluindo com o tempo nessa parceria, né, com uma grande empresa nacional demandante de tecnologia de fronteira, que teve a visão, desde de 2008, 2007, de que nanotecnologia poderia contribuir para resolver problemas complexos, né, numa fronteira de grande demanda por desempenho, né, desempenho na exploração do pré-sal, desempenho em componentes, em estruturas, em aproveitamento, né, das estruturas offshore e também dentro, né, do país. Então, a gente começou a trabalhar, historicamente, aqui na rede de nanotecnologia, já citada hoje pela manhã, em 2008, e com um projeto associado a poliuretano com nanotubos de carbono. Em paralelo, também tinha um projeto particular, né, que não era dentro da rede, com epóxi, material polimérico epóxi, com nanotubo de carbono, nessa época, né? Então, foi quando começamos a parceria. E, entre esses anos, né, a gente conquistou, ao mesmo tempo, o projeto grande, né, que hoje já foi muito comentado, né, de construção do CETENANO através do Funtech, e eu coloco aqui, em particular, o investimento da Petrobras, porque essa parte da interação no Funtech com a Petrobras foi uma atividade que eu realizei assim, com muita empenho, né? Eu realmente ficava muito nessa interface, né? Na qual, né, no Funtech, também tinham todas as atividades aí da frente de cimento, desenvolvendo, né, materiais com nanotubos de carbono para a completação de poços, e que eu tentava apoiar, né, a equipe de cimento em toda a interação de gestão junto à Petrobras. Então, nesse grupo que trabalhou
esse projeto com polímeros e com cimento e nanotubos de carbono, tivemos esses 2 investimentos que a gente chamou de CT incubado, porque foi muito investido lá no espaço provisório, e depois no Funtech, nos quais, durante vários anos, né, desde 2013 até a gente vir para esse prédio, houve muito trabalho tecnológico, né? Muita gente nos laboratórios, fazendo a integração, o pessoal da síntese, no caso dos polímeros, entregando os nanotubos com alta qualidade e reprodutibilidade para a gente poder fazer o trabalho de compósitos. Então, aqui, enquanto se construía prédio, né, a gente trabalhou muito nos materiais. São um conjunto, né, que a gente apresentou do Funtech, de 17 relatórios de mais de 1000 páginas, né, que um dia, aí, recentemente, eu tive que resumir para entregar um relatório consolidado para a Petrobras de tudo que tínhamos feito nos 9 anos de projeto. Então, esse é realmente o fundamento onde o grupo de polímeros trabalhou desenvolvendo seus processos, seus métodos. Durante esses anos, nós depositamos um conjunto de aproximadamente 10 patentes. Nós fizemos vários, assim como o pessoal de cimento, né, vai relatar, nós fizemos várias defesas de mestrado e doutorado associadas a esse projeto de construção do centro. E muitos artigos científicos associados também. Mas a interação com a Petrobras foi evoluindo e à medida que a gente ia ao CENPES, que a gente conversava nos workshops, etc., outras demandas chegaram. Então, chegou para nós a demanda em 2011, 2012, 2013, começamos a conversar. Em 2017, a gente teve o projeto Nanofluidos mais consistente, né? E aí a gente trouxe para uma solução que era um material em fase líquida, que até aquele momento a gente tinha trabalhado em fase sólida, né? A gente trouxe para a fase líquida o trabalho de, junto com um polímero, introduzir nanomateriais para fazer suspensões aquosas estáveis que pudessem ser aplicadas em injeção de poços e melhorar o varrido de petróleo. Um problema igualmente bastante complexo e que a gente se dedicou vários anos. Tem patente depositada, tem mestrado e doutorado, tem artigos publicados, todo esse circuito, né? Tivemos, a partir, né, de uma demanda de gerente da Petrobras, né, num auditório lá que a gente estava reunido, né, o pessoal pediu, né, o Orlando, né, Ribeiro, gerente da Petrobras, que estava nos concedendo o grande projeto, né, falou assim, não, tem que trabalhar com cabo condutor. Né? Aí a gente, que precisava avançar nas nossas parcerias, a gente falou, ok, falando sim, né, e começamos a tentar pesquisar e buscar alternativas com cabo condutor. Né? O cabo condutor evoluiu para um segundo projeto, que hoje está na liderança do professor Miriano, vai ser falado um pouquinho, né, na parte de síntese. E tivemos aí essa grande oportunidade também com outro grupo da Petrobras, em 2019, né, que foi uma demanda para processos de osmose reversa, né, membranas modificadas com nanotecnologia para tratamento de água. Então, a gente teve essa demanda, a gente foi lá na prova de conceito laboratorial, pensar uma estratégia, testamos várias. Então, todo o circuito que a gente faz com cada uma dessas linhas e soluções, a gente fez para o trabalho de tratamento de água, que hoje vai ser falado aqui um pouquinho mais. Então, é um conjunto mesmo de parcerias que foram sendo solicitadas, demandas cada vez mais complexas e que a gente teve que, como um centro de tecnologia que tem missão de trabalhar com a indústria, trazendo soluções de materiais avançados, a gente teve que se debruçar e buscar contribuições nessas linhas. Eu gosto de chamar a nossa frente de química e polímeros. Por quê? Sou química, né? E trabalhamos com muitos químicos, engenheiros de materiais. E a nossa abordagem é essa, né? Quando a gente pega um problema para resolver, a gente pensa assim, mas como é que eu vou mudar essa superfície? Como é que eu vou melhorar esse componente químico? Como é que eu vou atuar de maneira a ter uma solução via engenharia de superfície com modificações químicas, com alterações químicas? Então, a gente faz muita modificação de nanomaterial
para depois ter rotas de integração em polímeros, em fluidos, para essas soluções. A gente, então, durante o FUNTEC, tem um conjunto enorme de trabalhos que foi feito para chegar em produtos com epóxi, resinas epóxi, que foram propostas inicialmente como adesivos para rosca, né, de tubulação, mas também o epóxi foi evoluindo nos nossos estudos, nas nossas diversas interações, para outras formulações, porque epóxi é uma família complexa, gente, de materiais que serve para várias aplicações, revestimentos, adesivos, tintas, e também com a tubulação reforçada por fibra de vidro ou fibra de carbono. Então, a gente foi trabalhando com formulações diferentes, um trabalho muito realizado pelo Felipe Ferreira, pelo Vinícius Gomide, né, que atuaram comigo. Aqui são alguns testes numa etapa bem avançada do FUNTEC, que foram realizadas lá com o professor da UERJ, né, o professor Eduardo Sampaio, né, parceiro que nos foi apresentado pelo grupo do Menicone e que foi levado para o SEMPS, para testes, né, com esse tipo de corpo de prova aqui. Muito desses estudos, gente, foi feito lá no CT Incubado, antes da gente vir para cá, né? Então, com muitos esforços para fazer aumento de escala. O poliuretano, né, que a gente desenvolveu para enrijecedor de curvatura da Petrobras, foi trabalhado com uma empresa fornecedora da Petrobras, que é a Plastiprene, a gente tem patente depositada, tem toda uma tecnologia disponível. Então, esse aqui é um pouquinho também do histórico. Hoje, né, quando a gente apresenta, já pulei aqui alguns anos, né, quando a gente apresenta o CT Nano, a gente fala da linha de nanocompósitos poliméricos em algumas atividades principais, como, por exemplo, né, daqui a pouco nós vamos ver professor Rodrigo falando, né, como desenvolvimento de carbonos de natureza, de origem de biomassa, para o projeto de baterias. Baterias, supercapacitor, é um tema que eu sempre trabalhei na minha carreira, né, e que outros do nosso grupo trabalham brilhantemente, muito mais dedicados e envolvidos do que eu hoje, né, nessa linha. E essa, então, é um tema que está dentro dessa frente que a gente chama de polímeros e química. Tem esse projeto aqui, que é o de chutes de mineração, placas de desgaste para chutes de mineração, que eu vou detalhar em seguida aqui um pouquinho sobre ele. E temos aí, como atividade básica da nossa frente para conseguir as estratégias de desenvolvimento nossas, a produção em escala de nanotubos de carbono modificados e do óxido de grafeno e óxido de grafeno reduzido para diversas das nossas aplicações atuais. Então, a gente desenvolveu metodologias com artigos, com patentes, com teses, etc. Todo esse ciclo, né, que se faz aqui no CT Nano para a gente ter essa produção que é um tipo de processo patenteado e, portanto, proprietário do CT Nano e da UFMG. O trabalho de membranas de osmose reversa também vai ser apresentado daqui a pouquinho. Bem, eu quero, então, apresentar eu mesma esse único projeto, que é o projeto que a gente fala que é placas de desgaste para a empresa Vale. Essa demanda chegou para nós como uma demanda que nos foi encaminhada por o pessoal da área de manutenção de minas de mineração aqui em torno de Belo Horizonte. Então, o pessoal, engenheiros de manutenção, com um mapeamento, né, de problemas muito sérios em relação a placas dentro de chutes de transferência de minério na Petrobras. Então, chegou essa demanda industrial. É muito dessa forma que o CT Nano funciona, né? A demanda nos chega, então é o que a gente chama, né, de technology pool, né? É a empresa solicitando, né? Não é a gente tentando encaminhar algo que nós desenvolvemos e que nós sabemos fazer. É um problema, né, totalmente novo para nós, que a gente olha para ele e fala assim, bem, vamos estudar e vamos propor algo nessa direção. Então, pessoal, na área de
acúmulo de minério de ferro em pontos de transferência, tinha muito problema com entupimento, com as placas que eram principalmente de aços muito duros e de cerâmicas. E existiam placas poliméricas já sendo usadas, desse polímero, que é um polietileno de ultra alta massa molar, mas elas tinham um grande problema de desgaste e, como elas se desgastavam muito rápido, a adoção delas para diminuir os entupimentos era muito limitada. Bem, a gente, então, fez uma proposta de projeto com o desenvolvimento de um nanocompósito para substituir o polímero puro, um nanocompósito que foi a proposta inicial usando óxido de grafeno, em particular óxido de grafeno reduzido. Teve um primeiro projeto de escala laboratorial, prova de conceito, né, muitos testes de formulações variadas e muita medida, muita caracterização, tanto estrutural, centro de microscopia sendo usado loucamente, né, para a gente ver as nanocargas e os polímeros, as análises mecânicas para a gente ver o desempenho, né, então muita correlação, né, no nosso tipo de trabalho, correlação, estrutura, propriedades. Ou melhor dizendo, correlação, formulação, estrutura, propriedades. Então, toda essa ciclos, né, de melhora a formulação, caracteriza novamente, ainda tem um problema, volta na formulação e vai fazendo iterações sucessivas no desenvolvimento da tecnologia. E, no primeiro projeto, então, a gente chegou numa formulação interessante, com ganhos importantes em escala laboratorial, e a gente fez um depósito de patente. Esse depósito de patente, então, é de 2020. Em seguida, a gente conquistou com a Vale um segundo projeto para fazer aumento de escala, que é uma coisa que tem acontecido regularmente na nossa frente, né? A gente tem fase 1, depois fase 2, né? De aumento de escala e de prototipagem. Então, a tecnologia que tinha se desenvolvido em algumas gramas foi escalada para quilogramas e depois para tonelada de material para substituir essas placas que eram antes de polímeros puros. Então, esse projeto, né, muitos de vocês já tiveram contato, né, ele teve momentos assim, de produção muito intensa, né, alguns que estão aqui já trabalharam muito duro nessa produção. Né. Aqui dentro do CETENANO, a gente tem infraestrutura de planta piloto, mas a gente não tem infraestrutura industrial. Então, quando a gente vai produzir quantidade, são muitas bateladas para obter quantidade. Essas bateladas têm que ser reprodutíveis, regulares. Então, é muito esforço da equipe, né, nesse processo aí. E a gente produziu, então, um conjunto grande de placas que foram testadas novamente aqui no CETENANO, mas depois num teste piloto em 3 minas, né, 3 plantas da empresa parceira. Então, aqui estão mostrando instalações lá na empresa parceira, dentro dos chutes, né? E a gente confirmou, né, para a nossa grande alegria, né, as propriedades obtidas em laboratório. Então, ganhos de durabilidade, ganho de redução no entupimento, né, consideráveis nos processos aqui de entupimento. Então, 70% em teste piloto, feito durante um ano inteiro, né, de redução nas paradas por entupimento, nessas plantas que receberam as nossas placas. Bom, a primeira equipe que trabalhou produzindo as quantidades iniciais para essa primeira instalação, né, foi liderada pela doutora Leice, está aqui a Poliane também, né, nesse grupo. E esse processo, né, que saiu em 2020 da prova de conceito para esse primeiro escalonamento, ele teve um aumento de escala, que a gente relatou, inclusive, em artigo científico, um artigo sobre aumento de escala, sobre processo de aumento de escala, de 3.000 vezes. Então, foram duas etapas de escalonamento seguidas de controle de qualidade rigoroso. Então, foi muito trabalho envolvido, muitas medidas. Então, essa aqui já é a escala piloto 2, então, que é 3.000 vezes de aumento de escala a partir dos testes iniciais. Então, nessa etapa, foram produzidos 5 kg do óxido de grafeno reduzido, 150 kg de master batch, produzido aqui no CETENANO. Esse master batch foi enviado para a empresa parceira,
que diluiu e produziu 1.600, né, 1,6 toneladas de nanocompósitos, 500 placas de revestimento. Para um centro de tecnologia acadêmico, gente, esse foi um esforço, né, considerável. Então, essa foi uma etapa muito importante. E o projeto acabou, a fase 2. E aí? Né, e aí é que eu queria trazer uma novidade, que foi o que aconteceu nos últimos 1 ano e meio, 2 anos. Que foi a Vale falou para a gente assim, o pessoal lá das plantas, tá? O pessoal que troca essas placas, os engenheiros que trabalham na manutenção, falaram, a gente quer comprar essas placas. E a empresa que tinha produzido para a gente as placas, né, porque placa enorme, né, que temos aqui no Cetenano, a gente não produz, né? A gente produz o Masterbet. Aí a empresa falou, não, eu quero também produzir para a Vale essas placas. Todo mundo quer, como é que faz? Né? É uma tecnologia que é patenteada e que é nova. Então, a gente começou a discutir com o setor de negócios lá da Vale, como que esse produto chegava no mercado. Então, foi uma discussão muito longa, né? Eu fiz dezenas e dezenas de reuniões com várias pessoas. Num dado momento, a gente queria muito que eles investissem na nossa spin-off, né, que a Vale já investiu em outras startups na vida dela, aí, né, na longa vida. Mas não aconteceu. O outro caminho que eles propuseram para a gente não, existe uma patente, existe empresa interessada em produzir, tem que ser licenciado. E aí, Natália Reis está aqui, para minha felicidade, porque aí entrou em campo fortemente a nossa CTT, o nosso NIT. Né? Então, a gente tem aqui uma etapa, né, depois de muitos meses de discussão, que a Vale falou assim, nós queremos mais 200 placas, nós recebemos 500, mas algumas foram mal usadas, nós queremos mais 200, para a gente mostrar que realmente essa tecnologia ela funciona. E aí, a equipe original já não estava aqui, exceto a Poliane e a Luciana, que trabalhou desde o início nessa tecnologia. Então, aí a gente fez uma primeira etapa aqui, que é uma autorização para teste de material. Então, a CTT nos ajudou, né, junto com o jurídico da Vale. Tem sempre jurídicos no meio, viu, gente? De tudo que a gente faz. Né? E aí a gente fez uma autorização de teste, um documento, que, então, a empresa parceira manifestou o interesse, a gente assinou tudo direitinho, produzimos, né, mas aí está aqui, essa equipe já está... Muita gente está aqui, né, no Cetenano atualmente. Né? Foi em janeiro de 2025 que essa equipe entregou, mas acho que uns 60 quilos, né, de Masterbet para ser enviado para a empresa que produz, né, as placas, mais 200 placas que foram para a Vale, foram usadas e deram muito certo. E aí o pessoal falou assim, então agora nós queremos fazer o licenciamento da tecnologia. E aí, CTT fortemente em campo para fazer o licenciamento que era desejado, que era a empresa queria um licenciamento com exclusividade. Isso é complicado, tá? Então, teve aí meses e meses, né, de discussão para lançar um edital. Esse edital ele foi lançado em outubro, já teve as várias etapas, está tudo indo muito bem, e amanhã, dia 12, sai o resultado final, né, Natália? Exato, exatamente. Então, eu acho que é uma notícia boa para o Cetenano, que amanhã nós vamos ter uma tecnologia totalmente desenvolvida nesse centro e em múltiplas etapas de P&D, com muitos resultados científicos associados, sendo licenciado por uma empresa que tem, e a Vale tem manifestado, o setor de suprimentos, não são os pesquisadores, é o setor de compras, tem manifestado regularmente que, cadê eu quero comprar, tem demanda. Então, assim, tem tudo, a gente não pode, a gente é mineiro, né? Tem que ir com calma, né? Mas tem tudo para termos, em 2026, um produto nanotecnológico oriundo de tecnologias do Cetenano sendo negociado no mercado da mineração nacional. E tem gente falando que é algo sui generis no mundo. Então, se tudo se consolidar, gente, assim, né? Vamos respirar fundo, né? Para
esperar as próximas etapas, eu acho que vai ser um resultado muito bacana para o Cetenano, né, poder mostrar esse case de sucesso acontecendo. Com todos os parceiros, né, gente, que temos aqui. Então, assim, esse aqui já é a próxima apresentação. Então, era isso que eu tinha para falar. Vou passar a palavra agora para a próxima, Rodrigo Laval, né, que a gente vai dar, então, assim, vai se fazer um passeio sobre linhas de trabalho aqui da nossa frente. Obrigado, Glória. Para frente, para trás. Para frente ou de baixo? Bom, obrigado, Glória. Eu vou dar continuidade, então, para falar dessa linha que a gente vem desenvolvendo já há muito tempo, que é a linha de dispositivos de armazenamento de energia dentro do grupo, né, dentro da frente de polímeros, né. E, então, essa vai ser focada no desenvolvimento, né, dos 3 projetos que a gente tem via o Cetenano hoje, né, para a produção de dispositivos, né, baterias de lítio-enxofre e supercapacitores híbridos, né. O primeiro desses projetos é um projeto que foi aprovado, né, no antigo Rota 2030, né, que agora é o atual Mover, e que tem esse título, né, Desenvolvimento de Componentes Baseados em Materiais Avançados, que é desenvolvido por essa equipe, né, tem a coordenação geral da professora Glaura, a minha coordenação técnica na frente, que a gente chama de eletroquímica, e a coordenação da professora Ana Paula na frente de síntese, né? E foi uma demanda dessas empresas, principalmente a Bravo Motors e uma associada, a Exponential Battery Materials, e com foco, né, em materiais para o eletrodo, né, dessas baterias, oriundos de biomassa, né, que é a professora Ana Paula trabalha. Então, essa equipe, né, e a gente tem sempre a ajuda indispensável da Marina, e aqui o pessoal da frente de eletroquímica, que está aqui, né, que tem trabalhado arduamente, junto com o pessoal da frente de síntese, né. Esse projeto, então, né, ele envolve a síntese de carbonos mesoporosos a partir de biomassa, né, a incorporação de enxofre nesses carbonos, porque enxofre é o material ativo desse tipo de dispositivo, né, as baterias de lítio-enxofre, e depois a gente faz teste, né, em coincel, em célula tipo botão, e com o objetivo de preparar uma célula num estado, num tamanho maior, que são as pound cells, né, as células tipo envelope. Então, aqui, rapidamente, a professora Ana Paula vai falar um pouco mais sobre a parte de síntese amanhã, né? Então, o grupo da Ana Paula desenvolveu carbonos a partir de tanino, né, que são os precursores para a gente incorporar enxofre, né? A necessidade de incorporar enxofre, o enxofre é o material ativo do eletrodo dessas baterias, né? Só que ele é um material isolante, é um material que sofre muita variação de volume, né, quando eu estou carregando e descarregando a bateria. E aí uma das estratégias para enfrentar esses problemas é incorporar esse material, o enxofre, em matrizes de carbono, né, que vão melhorar a condutividade do sistema, vão proporcionar a contenção, né, e permitir que a gente tenha uma vida útil maior do eletrodo, né, nesse processo de carga e descarga da bateria, porque vai restringir essa variação de volume, e também vai absorver um subproduto da reação, que são polissulfetos de lítio, que são necessários para o processo acontecer de armazenamento, mas que, por serem muito solúveis no eletrólito, eles migram para o catodo, né, para o anodo de lítio metálico, e isso daí
causa um problema sério, né, no funcionamento e na vida útil dessas baterias. Então, essa estratégia a gente perseguiu nesse projeto, né? O grupo da Ana Paula desenvolveu esses materiais com rotas bastante reprodutíveis, os materiais bem caracterizados, né? E que a gente usa, então, para montar, né, aqui as pastas do eletrodo. Então, aqui tem muito trabalho, né, da equipe, além do trabalho da síntese, né, que é um trabalho laborioso de preparar os materiais e os compósitos com enxofre. A gente, para preparar a bateria, também desenvolveu metodologias, né, para a formação das pastas e depois dos filmes que a gente usa no material ativo, no catodo da bateria, né? O anodo é lítio metálico e um eletrólito envolvendo sais de lítio. Então, foi desenvolvido metodologias para produzir inicialmente as células tipo botão, onde a gente usava para preparar a pasta 200 miligramas de material, e hoje a gente já usa para preparar essas células envelope 6 gramas. Né? Então, foi um processo que, para a gente, foi um aumento de escala bastante importante. Né? Então, a gente desenvolveu também metodologias e compramos equipamentos para montar essas células, né? Essas células tipo envelope, e depois caracterizar essas células, né? Chegando aos resultados que hoje são comparáveis com a literatura. A gente começou do zero nesse tipo de trabalho, e hoje a gente consegue fazer, a partir dos materiais desenvolvidos, células que têm um desempenho comparável, as coin cells, e a gente está aprendendo, construindo, né, o processo de fabricação das células envelope, né? Então, a gente sai de 2 miligramas de material ativo para 70 miligramas de material ativo, né? E aí a gente ainda tem alguns desafios para poder superar, mas a gente já está conseguindo fazer células tipo envelope que são funcionais, e já fizemos ensaios de utilizar isso para a bateria desenvolvida, né? A envelope para fazer o motor girar, acender LED, isso tudo a gente trabalhou. E também fizemos, esse projeto gerou o estabelecimento dessa infraestrutura, que hoje está no departamento de Química, mas que a gente está construindo, né, num projeto que foi uma entregue do professor Gribel, né, um laboratório que o comitê gestor autorizou a gente usar aqui no 4º andar, e vamos precisar também de uma parte ali, que a professora Allen também nos ajudou, no 1º andar, por causa do peso dos equipamentos. Então, esses equipamentos que a gente comprou nesses projetos e que estão sendo usados vão vir para cá, para o CT. Então, essa é uma dos projetos. Aqui é um outro projeto, mas aqui está numa etapa mais acadêmica, né, que a gente foi um projeto dentro desse edital do programa Inova Grafeno, do CNPq, também para baterias de lítio e enxofre. Aqui são coordenados, né, por esses 3 professores, eu, o Paulo de Viçosa, e o professor João Paulo do Cefet, onde, e essa aqui é a equipe de trabalho, né, encabeçada aqui pelo Felipe Medeiros e a Daniele, e aqui os ICs, que têm trabalhado bastante nessa estratégia, que é em cima também das baterias de lítio e enxofre, né, onde aqui a gente está propondo uma membrana funcional, né, para ser colocada. Aqui, então, o catodo de enxofre, né, é incorporado no carbono, o anodo de lítio metálico, aqui é o separador usual, né, polipropileno, e aqui a gente inclui essa membrana para tentar mitigar esse efeito dos polisulfetos de lítio, que são gerados no catodo, mas se migram para o anodo, eles causam falha na bateria. Então, além da estratégia de incorporar o enxofre no material de carbono, e o material de carbono ter poro para poder reter esses polisulfetos, a gente também está desenvolvendo essa estratégia de criar uma membrana funcional para esse processo, né? Então, aqui é uma membrana criada usando aqui um RGO, e o fuel
daqui do CETENANO, né? Então, essa é um aspecto das membranas, a caracterização completa, não vou entrar em detalhes, mas fizemos os ensaios eletroquímicos e vimos aqui em roxo, né, a célula sem membrana, e aqui com diferentes membranas, onde o RGO foi reduzido em diferentes temperaturas, e a gente vê os ganhos, né, que a gente conseguiu. Aqui esse ensaio mais visual, né, que sem membrana, aqui não é uma célula eletroquímica, né, é só um processo onde esses polissulfetos difundem pelo PP, até chegar nessa célula onde só tem um solvente, a gente pode ver que com as membranas, visualmente, melhora, né, essa difusão, e é claro que isso tem um efeito nas baterias, né, no desempenho das baterias. Aqui é um outro tipo de membrana, também com a mesma ideia, né, com GO desenvolvido aqui no CT, nanotubo, e um complexo de zinco-alumínio, onde a gente verificou o efeito da espessura das membranas, né? Então, membranas com diferentes espessuras têm efeito no sistema, né? Então, aqui, as curvas de carga e descarga, os valores de capacidade em função do número de ciclos, assim, em preto, sem membrana, e aqui as membranas com diferentes espessuras. Então, a gente vê o desempenho importante aí das membranas, né? Fizemos um ensaio de ciclagem, onde 500 ciclos aqui de carga e descarga sem a membrana, e aqui com a membrana mais fina ainda, né? Estamos fazendo as ciclagens com as outras membranas, melhorando, verificando o desempenho, né? Melhor com as membranas mesmo em grandes ciclos. Aqui também o mesmo tipo de ensaio, onde a gente vê aqui sem a membrana, aqui com a membrana mais fina e até com a membrana mais espessa, mostrando esse efeito, né? E o último projeto que eu queria mostrar e discutir com vocês, também é um projeto que está na parte mais acadêmica, onde a gente está desenvolvendo dispositivos supercapacitores híbridos, né, que a gente chama supercapaterias, mas é um termo que não pegou tanto, mas era o título do projeto, com altas densidades de potência, usando eletrodos de grafeno 2D, 3D incorporado com fases eletroativas hierárquicas. Em geral, a gente usa metais de transição, né? Aqui é a equipe que desenvolve essa etapa do trabalho, também na UFV, aqui na UFMG, no CT e no Cefet. Então, a ideia é, aqui está um supercapacitor, onde eu tenho 2 eletrodos, né, de material de carbono, e aqui, o supercapacitor híbrido, a gente substitui um eletrodo capacitivo por um eletrodo do tipo bateria, né? Então, a gente tem aqui o melhor dos 2 mundos, mas também problemas dos 2 mundos, né? Mas o eletrodo tipo bateria fornece densidade de energia para o dispositivo, ou seja, é o que precisa, né? Precisa de uma bateria no dispositivo de alta densidade para fazer o meu notebook, o celular funcionar por muito tempo, mas eu preciso de um dispositivo que tenha alta densidade de potência, que é o capacitor, para poder magnetizar os circuitos e para você ter uma resposta mais rápida. Então, esse sistema utiliza o melhor dos 2 mundos, né? Então, a gente desenvolveu vários materiais, né? Aqui são compósitos de óxido de cobre com nanoplacas de grafeno. Eles foram desenvolvidos e caracterizados do ponto de vista eletroquímico. A gente vê aqui um aumento de desempenho quando a gente coloca 10% dessas nanoplacas no eletrodo baseado em óxido de cobre, né? Aqui também com óxido de ferro. Aqui, então, é um compósito com RGO, né, que foi produzido, caracterizado. E aqui o desempenho eletroquímico dos sistemas com diferentes quantidades de RGO em relação ao eletrodo sem, só do óxido, né? Aqui também uma outra parte, desenvolvida em grande parte lá no Cefet, onde a gente tem a síntese de MOFs de cobalto, né, e preparo de eletrodos com as MOFs, que são utilizadas como o compósito como sintetizado, e depois esse composto pode ser realizado um tratamento químico para queimar e formar esses
carbonos nanoporosos, né? Esse material também foi usado como eletrodo de supercapacitor, que tem células completas, onde a gente está vendo, avaliou o desempenho desse tipo de material, né? E o último sistema, já terminando, é esse daqui, onde a gente tem MOS2, também com um compósito com GO, né? Isso daqui foi sintetizado por uma rota que proporciona, né, na síntese, é sempre uma mistura, né, de fase condutora ou não, a fase 1T, que é a fase que a gente quer, e a gente consegue, pelo processo da síntese, preparar quantidades maiores na mistura dessa fase 1T, e aí isso é mais condutor, e aí o dispositivo tem desempenho melhor, né? Então, foi caracterizado, preparado e caracterizado, e as propriedades eletroquímicas avaliadas, a gente mostrando aqui o desempenho melhor do sistema com um compósito, né, com o GO. Tranquilo? Então, esses são os projetos que estão aqui, que a gente aprovou via CT, né, e que desenvolve ainda no departamento de Química, porque a infraestrutura está lá, mas a gente está vindo, depois de algum tempo, planejando, né? A gente vai, finalmente, a partir do ano que vem, vir aqui e começar a fazer os trabalhos aqui no CT, né? Então, queria agradecer, e aqui só uma parte de quem financia. E agora vou passar para a Luciana. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luciana, sou supervisora aqui da Frente de Polímeros, sou doutora em Engenharia de Materiais e vou apresentar aqui 2 projetos mais recentes que já foram finalizados a fase 1, e vou detalhar um pouco mais sobre esses 2 projetos, tá? Essa aqui é a nossa equipe, a professora Glória, nossa coordenadora, temos como consultores também o professor Vinícius Kalimann, o professor Eduardo Nunes. Temos como pesquisadores da equipe o Marcelo Mantini, o Tiago Cota, a Ana Clara, a Carol, o Bruno, e temos também como gestores de projeto a Marina Vieira, a Camila e o Ricardo. Bom, começando aqui pelo primeiro projeto, cujo título é Desenvolvimento de fibras poliméricas com adição de nanomateriais de carbono para o setor de óleo e gás, esse projeto foi uma parceria Petrobras e Firjan, antigo CETICT, em que, contextualizando aqui o projeto, foi nos demandado o seguinte: nas plataformas de petróleo, muito se é usado grades de piso, em que essas grades de piso elas são compostas de resinas poliméricas e reforçadas, então, com fibras de vidro. Então, o objetivo desse trabalho era substituir essas fibras de vidro por fibras de materiais poliméricos, 2 deles, PET e a poliamida 66, reforçado com nanomaterial de carbono. Então, o objetivo era fabricar essas fibras para a fabricação final, então, dessas grades de piso. Nós trabalhamos, então, com os 2 polímeros, como eu mencionei, o PET e a PA66, e, para esse trabalho, nós selecionamos 2 nanomateriais de carbono, o óxido de grafeno e o nanotubo de carbono de paredes múltiplas oxidado. Aqui no CT Nano, então, nós fizemos não só a síntese dos nanomateriais de carbono, como a incorporação desses nanomateriais nos polímeros, PET e PA66. Para isso, nós trabalhamos com uma rota bastante usual aqui nos nossos laboratórios, né, de nanocompostos poliméricos, que é partir de uma suspensão do nanomaterial de carbono. A essa suspensão, né, muito bem trabalhada, se adiciona o polímero, posteriormente é feita a remoção do solvente. Essa mistura, então, de polímero com o nanomaterial é homogeneizado em moinho de bola. Para esse trabalho, nós utilizamos, como eu mencionei, né, o óxido de grafeno, o nanotubo de carbono,
mas também trabalhamos com 3 materiais híbridos. Então, nós variamos a proporção entre o GO e o nanotubo de carbono. A gente tinha um híbrido 1:1 e um híbrido 2:1 e também o híbrido 1:2. Esses materiais, posteriormente, foram ainda trabalhados numa extrusora dupla rosca para promover ainda mais a dispersão do nanomaterial nessas matrizes poliméricas. E, em seguida, foi feita uma moagem criogênica. E esse material aqui, então, que eram master batches, tá, com uma concentração de 1,5%, a gente enviou a Firjan, que produziu, então, as fibras. Então, a partir dos nossos master batches, a Firjan diluiu o material e eles obtiveram, então, essas fibras aqui dos nanocompósitos poliméricos. Com essas fibras, eles foram capazes de produzir, então, os pisos gradeados. Ao final desse projeto, nós produzimos, ao todo, 36 quilos de master batch, que foi enviado, e foi produzido, então, o piso gradeado, como eu já mencionei. Nós obtivemos um incremento de 90% na tenacidade da fibra e o piso gradeado resistiu a 600 quilos de carga. E, como eu mencionei, então, a fase 1 desse projeto já foi concluída, né? E agora nós estamos com uma proposta em andamento para a continuação do projeto, que é uma fase 2, em que a gente está propondo, então, a inserção de um terceiro elemento aqui, uma terceira substância, que seria um material compatibilizante entre o nanomaterial e o polímero, para melhorar ainda mais a performance mecânica dessas fibras, né? E, consequentemente, das grades de piso. Bom, falando do segundo projeto, esse também se tratando de nanocompósitos poliméricos, mas agora para borracha, para aplicação em correia transportadora de minério. Esse projeto é um projeto em parceria com a Vale. Então, como a professora Glória mencionou, né, eles chegaram com uma demanda que era, olha, a gente usa muito correia transportadora nas nossas minas, mas essas correias, em contato direto com o minério de ferro, sofrem com alto desgaste abrasivo, né? E também sofrem com alguns rasgos. Então, a demanda deles era que a gente desenvolvesse uma borracha contendo nanomateriais de carbono que tivesse uma performance melhor com relação à resistência à tração, rasgo e ao desgaste abrasivo. Bom, o primeiro passo foi entender como é produzida uma borracha, né? Então, a gente procurou uma empresa parceira, que é a Correias Mercúrio, tá? Ela também foi parceira desse projeto, e eles nos, então, deram todas as informações para a gente de como fabricar uma borracha. E a borracha, ela parte de uma matriz elastomérica. Nessa nossa formulação, é uma mistura da borracha natural com uma borracha sintética. E, além dessa matriz elastomérica, a gente tem aqui mais 16 componentes. Tá? Então, aqui a gente tem alguns agentes de homogeneização, algumas cargas de reforço já existem aqui na borracha, como o carbon black e a sílica. E, não só esses aditivos, a gente precisa também dos agentes de vulcanização, que, nesse caso aqui, são 5, né? Incluindo o enxofre, aqui, que é um agente de vulcanização mais conhecido. De toda a mistura desses 18 componentes, a gente obtém uma massa, então, que precisa ser conformado e, posteriormente, vulcanizado na prensa, né? Sob pressão e temperatura. Então, a gente realizou toda a mistura desses 18 componentes em laboratório, nesse nosso misturador aqui, e a gente fez a conformação e vulcanização também em laboratório. Bom, entendendo aqui a química da borracha, a gente começou a se perguntar em que momento a gente vai adicionar o nanomaterial, né? A gente fez a gente estudou várias rotas diferentes, e a que rendeu melhores resultados foi essa, em que a gente adicionou nanotubos de carbono em suspensão, né, ao enxofre. Tá? Então, o nosso nanomaterial de carbono ele vai entrar naquela mistura juntamente com o enxofre. Então, feita essa mistura aqui, enxofre e nanotubo de carbono,
que passa por um processo semelhante ao do projeto Fibras, por homogeneização em moinho de bolas. Aqui a gente tem uma imagem de MEV do enxofre recoberto com nanotubo de carbono. Tá? Então, essa mistura que entra lá no processo de fabricação da borracha. E, como resultado, como eu mencionei, a gente trabalhou com diversas formulações, né, com diversas rotas diferentes, e, por isso, a gente tem aqui os nossos melhores resultados. Né, dentro das propriedades que a gente estava interessado, que era resistência à tração, ao rasgo e ao desgaste abrasivo, esses aqui foram os nossos melhores números. Então, com relação ao desgaste abrasivo, que é a propriedade de maior interesse da Vale, a gente obteve aí uma média de 15% a 18% de aumento da resistência ao desgaste. Isso, em campo, representa muita coisa, né? Assim, o tempo muito mais prolongado até precisar ser feita a troca ou o reparo ali da correia transportadora. Então, essa foi a fase 1 do projeto Correias, né, para a Vale, e agora nós estamos com uma proposta em andamento, que é a fase 2. Semelhante ao projeto Schutz, que a professora Glaura, né, contou toda a história, agora a gente parte para uma fase 2, que é a ampliação da escala dessa produção dos nanocompósitos de borracha. Né? E o nosso objetivo, então, assim como aconteceu com o Schutz, é fazer a produção dessas correias para serem testadas em campo. Né? Então, estamos aí nessa expectativa para o ano que vem. Isso, o projeto Embrapi, agora que somos unidade Embrapi, né, temos essa possibilidade, justamente. Agora eu vou passar a palavra para a Cláudia. Obrigada, pessoal. Obrigada, Lu. E, para finalizar, né, nós selecionamos mais 2 projetos aqui da Frente de Polímeros, que são projetos que estão alinhados com a nossa linha de sustentabilidade. Então, aqui está toda a equipe, né, que participa desse projeto, coordenado pela professora Glaura, professor Vinícius, professora Miriam, professora Ana Paula, professora Rayane, que agora também está conosco, né, como professora, Marina, as nossas gestoras, Marina Vieira, Camila, e todos os pesquisadores aí do grupo que têm atuado nessa vertente. A gente vai começar, então, essa apresentação falando um pouquinho da linha de revestimentos. O projeto inicial, né, que nós selecionamos nessa linha de sustentabilidade, ele vem com o desenvolvimento de formulações nanocompósitas para barreira a gás. Foi um projeto que nós realizamos em parceria com a Valorec, e ele tinha como demanda propriedades que impedissem ou a fragilização por hidrogênio ou o acesso do H2S aos dutos da indústria de óleo e gás. Então, a gente se deparou, né, pela primeira vez com o desafio de trabalhar com hidrogênio. Então, a gente lançou mão lá da experiência que o CETENANO tinha desde o início do projeto Funtech, na linha de epóxi, e a gente fez algumas propostas que estavam alinhadas com essa expertise do grupo. Basicamente, gente, qual é o problema quando a gente fala de fragilização por hidrogênio? Os metais, eles são altamente suscetíveis e, sob alta pressão ou na presença de hidrogênio ou de qualquer outro gás que possa, em contato com o metal, formar esse hidrogênio, o hidrogênio ele se difunde pelo metal. E, ao se difundir por esse metal, ele vai promover trincas, ele vai promover uma fragilização da estrutura. Basicamente, qual foi a estratégia escolhida pelo nosso grupo? Desenvolver um revestimento nanocompósito onde o óxido de grafeno e seus derivados, nesse caso a gente trabalhou com 3 derivados diferentes, alguns que foram customizados fortemente, né, levando em conta tudo que estava disponível na literatura. Foi o óxido de grafeno aminado. Medeiros, que está ali no fundo, participou fortemente aí desse desenvolvimento, dessas sínteses. E a estratégia era que esses nanomateriais estivessem bem dispersos na matriz epóxi para que a gente pudesse promover uma barreira ou ao hidrogênio já gerado ou então ao H2S, que, em contato com a superfície metálica, aqui cinza, vai gerar o hidrogênio e vai difundir pelo metal. Então, dentro desse contexto, a gente começou um trabalho de dispersão desses nanomateriais
em matriz epóxi. E aqui a gente tem uma imagem que mostra para vocês se eu fizer uma mistura simples ou então se eu fizer um processamento um pouco mais adequado, um pouco mais customizado, para que esse nanomaterial possa trazer ali as suas propriedades de barreira. Quando a gente olha aqui para imagens de microscopia eletrônica de varredura, a gente consegue perceber nítidas diferenças na interface. O nanocompósito ele tem uma ancoragem mais aprimorada e eu tenho menos defeitos superficiais. Isso tudo traz para nós melhorias no que se refere a essa propriedade de barreira. Bom, aqui a gente tem a chapa sem o revestimento, com o revestimento polimérico, e aqui já com o revestimento nanocompósito. E como foram os resultados que nós obtivemos ao longo aí dessa trajetória? Basicamente, gente, a gente tem aqui o aço sendo permeado pelo hidrogênio. A gente fez um experimento em que a gente lança o H2S em uma solução NaCA, extremamente corrosiva. Esse H2S ele chega na superfície do metal, gera o hidrogênio, permeia e é detectado do outro lado por um processo eletroquímico. Sem o revestimento, em cerca de 6 horas, a gente já tinha a permeação desse hidrogênio sendo detectada do outro lado. Quando a gente tinha o revestimento apenas epóxi, isso acontecia por volta de 22, 23 horas. O ensaio com o revestimento nanocompósito ele foi interrompido depois ali de 700 horas, porque não houve detecção. Então, aqui, depois de feitos todos os ensaios de permeação, nós levamos as nossas amostras para um microscópio eletrônico de varredura para que a gente pudesse analisar ali por EDS como é que estava ali a estrutura desse metal. Então, a gente fez um corte e o que a gente conseguiu observar? No revestimento polimérico, a presença do enxofre ela estava ali na superfície metálica, enquanto que no revestimento nanocompósito esse enxofre ficou retido dentro do meu revestimento polimérico. Com isso, a gente conseguiu impedir a formação do hidrogênio e, consequentemente, a fragilização desse metal por esse processo de permeação. Esse projeto hoje é um projeto que a gente está buscando novas parcerias. A Valorec teve aí algumas mudanças de linhas de interesse e a gente teve, inclusive, algumas conversas bem interessantes lá na Petrobras. Mas é um projeto que a gente está à busca de novos parceiros. Um segundo projeto nessa linha que nós trouxemos, na linha de sustentabilidade, é o projeto que a professora Glaura comentou desde o início, que é o projeto de membranas de osmose reversa, que se iniciou lá em 2019. Então, esse projeto, num primeiro momento, na fase 1, ele vinha apenas com as membranas, com o desenvolvimento de uma camada ativa de óxido de grafeno para atuar ali na melhoria do desempenho, no que se refere ao ataque ao cloro e também à incrustação. E, num segundo momento, na fase 2, a gente está fazendo o escalonamento dessas membranas e também desenvolvendo uma nova linha. A Petrobras, como boa desenvolvedora de tecnologia, ela tem vamos dizer assim, um objetivo bastante interessante, que é diminuir a captação de água e até mesmo parar com a captação de água até o ano de 2030. Ela quer reutilizar toda essa água que ela tem nos seus processos num circuito fechado. Então, ela tem, inclusive, recebido efluentes de ETs municipais e ela vai retratar esse efluente para aplicar como água de reuso. Então, ela propôs para a gente um novo desafio, além das membranas de osmose reversa. Ela propôs o desafio de precisamos diminuir a amônia, precisamos diminuir carbono orgânico total, mas também precisamos olhar para a sílica e para alguns metais. Então, esse desafio foi o novo desafio dado na segunda fase, que é o que a gente agora tem atacado num TRL mais baixo, diferentemente da linha 1. Então, basicamente, o projeto Membranas hoje traz para nós toda a questão da osmose reversa, mais o desafio dos filtros nanoestruturados. Então, esses filtros nanoestruturados, eles vão atuar tanto como polimento do MBR, do microreator por membranas, quanto no polimento do processo de osmose reversa.
em cada ponto que eu incluir ele na minha estação de tratamento, eu tenho um objetivo diferente. Então, eu preciso ser um tanto quanto versátil. E, para isso, a gente lançou mão de todo o portfólio de nanomateriais que a gente tem aqui no CT-Nano. Olhando para a linha 1, e trazendo um pouco do histórico do projeto e dos resultados que a gente foi obtendo ao longo dos anos, a gente começou com membranas, né, com uma área bem pequenininha, membranas planas, em que o desenvolvimento da camada ativa foi feito no primeiro momento por spin coating, mas, caramba, não dá para eu fazer uma membrana plana para operar numa estação de tratamento. Eu preciso ir para uma membrana residencial e para uma membrana industrial. Eu preciso passar para a linha das membranas espirais. Então, a gente precisou desenvolver não apenas o processo de revestimento dessas membranas espirais, como também o equipamento que pudesse fazer esse desenvolvimento, esse revestimento, porque isso não existe no mercado. Então, com base nisso, né, a gente conseguiu aí levar as nossas membranas para um aumento de permeabilidade de 12%. Nossa, Cláudia, mas 12% é muito pouco. Mas eu estou adicionando uma camada extra na minha membrana. Eu deveria diminuir a minha permeabilidade, porque eu estou colocando uma camada adicional. E hoje, com esse resultado, a gente começou a trabalhar em parceria com a professora Márcia Barbosa, lá da Federal do Rio Grande do Sul, em que ela e o grupo simularam quais são os mecanismos que estão envolvidos nesse superfluxo que é estabelecido quando eu tenho essa camada ativa de GO. A gente está finalizando um paper justamente com a explicação teórica para esse mecanismo. Bom, e quais foram os outros resultados bastante interessantes que a gente selecionou nesse projeto? A gente conseguiu, com esse desenvolvimento de membranas com camada ativa de óxido de grafeno, reduzir o tempo em 165% para que a pressão de operação atingisse 20% a mais do que o seu início. Como é que funciona uma planta? Eu vou circulando o meu efluente e eu vou tendo incrustação na membrana. Quanto mais eu incrusto, mais difícil é da água passar. Se a água está com mais dificuldade de passar, eu tenho que aumentar a pressão. Se eu aumento a pressão, eu aumento o custo. Quando é que a planta para a limpeza? Parar para a limpeza é fazer um tratamento ácido, seguido de um tratamento alcalino. Eu gero mais um tanto de efluente. Então, quando é que eu paro? Quando eu tenho 20% de incremento de ΔP. A gente conseguiu retardar em 165% esse avanço no tempo. E não apenas isso. Esse avanço ele traz para a gente um ganho de 65% em termos de taxa de incrustação da minha membrana. Então, a gente conseguiu levar da bancada para um aumento de mais ou menos 100 mil vezes de escala, os mesmos ganhos que a gente tinha na bancada. E aonde está o desafio agora? O desafio está que a gente iniciou com 0,0064 metros quadrados de área, mas agora a gente tem que entregar uma membrana com 37 metros quadrados de área. Então, é um pequeno pulo. Para isso, a gente precisou fazer um novo desenvolvimento de equipamento e agora a gente já está trabalhando numa dimensão um pouquinho maior. A equipe toda está empenhada nesse último aumento de escala. Quais são as perspectivas dessa linha em termos, né, de projeto? A gente está indo agora para uma piloto no SEMPS. Então, a gente vai operar a membrana de 2,6 metros quadrados de área numa planta piloto no SEMPS. Esse piloto sendo validado, a gente vai operar um dos trens da estação de tratamento do SEMPS com as membranas de 37 metros quadrados de área. Então, é uma linha, né, que já vem com uma maturidade tecnológica um pouquinho maior. E a linha 2, que é a linha que eu comentei com vocês, que veio nessa segunda fase do projeto Membranas, ela traz essa demanda por água de reuso. Assim como, né, na osmose reversa, quando a gente começa a receber efluente, que não é o efluente industrial, a gente tem que olhar para outros parâmetros que não são hoje o foco do tratamento da Petrobras. E é aí que a gente está atuando. Então, a gente dividiu a nossa linha 2 em duas frentes. A primeira frente, em que a gente volta novamente no Funtech
e vai buscar toda a expertise do grupo com poliuretano, mas agora na forma de espuma, e a gente vai trazer aí todos os nanomateriais do nosso portfólio para a incorporação nesse poliuretano. Então, basicamente, os processos, né, eles se iniciam com uma homogeneização, a gente tem a dispersão, a gente cria um master batch polimérico, ou seja, a gente faz um concentrado para que a gente possa depois misturar todos os componentes que estão envolvidos aí na minha formulação para a minha espuma, faço um crescimento controlado e tenho todo um processo de reticulação. Qual foi a estratégia do grupo? Desenvolver filtros cartucho. Eu já tenho filtros comerciais no mercado. O que a gente vai fazer é substituir o miolo desse filtro por uma espuma nanoestruturada. Então, aqui a gente tem a espuma de poliuretano, aditivada com carbono mesoporoso, em parceria com o grupo da professora Ana Paula, que vai apresentar isso para vocês amanhã, e também o poliuretano com o nanotubo de carbono oxidado. A gente tem ainda o RGO, o GO, mas aqui a gente trouxe alguns para vocês observarem. Em que ponto nós estamos nesta linha hoje? Fazendo os ensaios agora de redução de carbono orgânico total e também de redução de amônia. Os metais, a gente está aguardando a instalação da absorção atômica no nosso laboratório de tratamento de águas, que vai ser instalado no próximo ano, no 4º andar. Bom, gente, além disso, a gente tem uma pegada bem disruptiva nesse ponto, que foi a ideia de se usar os carbono mesoporosos, desenvolvidos pelo grupo da professora Ana Paula, para filtração. Ah, mas a gente não colocou na espuma? Sim, mas olha que legal. Além de fazer o material em pó, o grupo da professora Ana também consegue fazer o material autoestruturado. Então, espera aí, será que eu preciso colocar esse carbono mesoporoso numa matriz polimérica, ou ele é autossustentável, ou ele autoestruturado, consegue trabalhar como filtro? Então, a gente veio com um grande desafio, que foi o desafio de aumentar a escala da produção desses corpos de prova autoestruturados. E aí o Matheus, grupo da professora Ana, né, acabou pulando para o grupo do Membranas, para, junto com o João, assumir essa linha. Basicamente, gente, assim como o professor Rodrigo Laval citou anteriormente, a gente tem uma síntese mecanoquímica, depois seguida de uma modelagem, uma conformação, e aí eu venho para um processo de pirólise. Deixa eu voltar um slide aqui. Um processo de pirólise da biomassa. Então, a gente tem o material antes da queima, material depois da queima, e o nosso primeiro teste foi, será que a gente consegue conformar, usinar esse material na sequência? Para nossa felicidade, sim. E aí os meninos trabalharam. Então, vamos verificar se a gente continua tendo mesoporos. Por quê? Porque a gente mudou um pouco a formulação, né? Bem, os resultados de BET mostram que o material continua mesoporoso. E aí a gente veio para o maior dos desafios. A gente tinha o material, mas a gente tinha que criar um protótipo para que todos os ensaios pudessem acontecer. E aqui, ó, deixa eu voltar um para vocês. Aqui a gente tem todo um sistema pressurizado que a gente usa, mas a gente conseguiu fazer toda a estrutura externa desse carbono mesoporoso em resina epóxi, justamente para viabilizar os ensaios que estão começando na próxima segunda-feira, né, meninos? Então, esses 2 projetos, eles fecham para nós essa linha de sustentabilidade, que hoje também faz parte da frente de Química e de Polímeros. Vou passar para a Raquel agora. Bom, boa tarde, então. Meu nome é Raquel, tenho aqui a missão difícil, mas também muito feliz de apresentar para vocês a spin-off que surgiu na frente de nanocompostos poliméricos aqui do CETENANO, que é a IPOL. Então, muita gente pergunta de onde vem IPOL, né? O nome é Inovação em Polímeros via Nanotecnologia. Então, onde surgiu a IPOL? Né? A história da IPOL se confunde muito com a história do próprio CETENANO. Foi fundada em 2013
Até muito feliz que eu venha aqui depois a professora Glaura, o professor Rodrigo Laval, Luciano e Cláudio, que todos fazem parte também da história, além de outros, da história da IPOL, assim como o Vinícius Gomide, o Felipe Ferreira, a Raíssa Guerra, não sei se esqueci alguém, mas toda a frente de polímeros, ou parte dela, já foi parte da história e continua sendo parte da história da IPOL. Então, ela surgiu em 2013, com esse propósito de conectar, ser a última ponte lá, para conectar a pesquisa científica, a tecnologia desenvolvida aqui no CETENANO, ao mercado, à sociedade. Então, nós queremos e continuamos querendo levar todo esse desenvolvimento que foi mostrado aqui, e mais, né, que tem alguns projetos que não foram mostrados, efetivamente para o mercado e para a sociedade. E, em 2025, nós começamos uma nova fase da IPOL, que nós falamos, que é uma fase que nós deixamos de ser muito passivos, que era a principal abordagem lá desde 2013, a demanda sempre foi muito grande aqui no CETENANO, nos projetos. Então, nós deixamos, ou pretendemos deixar de ser passivos, no sentido de as empresas nos procuram para desenvolver projetos, mas também ter uma pegada ativa também, de propor novos projetos e buscar novos clientes. Então, nessa nova fase, nós agora somos associados ao Parque Tecnológico de Belo Horizonte e somos residentes também, temos lá um escritório, quem não conhece está convidado a ir lá conhecer. Temos o contrato de concessão de infraestrutura aqui no CETENANO, então a produção ainda é feita aqui. E estamos, né, com a planta industrial em fase de projeto, porque o nosso objetivo é levar o que é feito aqui. Nós não temos uma estrutura industrial aqui no CETENANO, então é levar isso e conseguir aumentar ainda mais a escala desses produtos e projetos desenvolvidos aqui no CETENANO. Bom, nós fizemos oficialmente, né, um lançamento dessa nova fase no Congresso Brasileiro de Carbono, que aconteceu em outubro, agora no último outubro, lá no CDTN, no UFMG. Nós lançamos e mostramos algumas amostras, né, desses produtos, falamos um pouco sobre esses projetos. Então, foi um congresso, né, um evento que nós pudemos reunir várias pessoas que fazem parte dessa história da IPOL e apresentar para elas essa nova fase. Então, muitos puderam nos prestigiar ali, outros, infelizmente, não conseguiram, mas foi um momento assim, que marcou a nossa história. Bom, e indo um pouco lá para os desenvolvimentos, como eu disse, a história da IPOL se confunde muito com a do CETENANO, principalmente na frente de nanocompósitos poliméricos, e aqui nós temos um orgulho duplo, digamos assim, tanto do lado do CETENANO quanto da IPOL, porque nós licenciamos, fomos uma das primeiras empresas a licenciar uma patente do CETENANO, que foi justamente da produção, o processo de obtenção do óxido de grafeno. Então, eu digo que é um orgulho duplo, porque, como IPOL, nós podemos falar que nós produzimos e vendemos o óxido de grafeno feito aqui no CETENANO, e como CETENANO, porque nós podemos licenciar uma das nossas tecnologias para ser disponível no mercado. Aqui também eu não vou entrar em detalhes nos desenvolvimentos, porque muitos já foram falados aqui, mas vários desses projetos, né, por exemplo, filamento de impressão 3D, lá no começo, com o Felipe Ferreira, reparos e aplicações de epóxi, que a Luciana comentou um pouco, revestimentos anticorrosivos, na indústria têxtil, as placas de desgaste da Vale, e agora também as membranas, resistência ao cloro e incrustação, são alguns exemplos de desenvolvimento que a IPOL tem ali uma parte junto com o CETENANO, sempre em parceria. Então, tem muitas dessas etapas que a gente sabe bem como é a burocracia, né, como universidade, como centro de tecnologia. Nós termos essa oportunidade de lançar a mão de uma empresa, de uma spin-off, para nos auxiliar nesses desenvolvimentos e também na burocracia de transferência, é muito importante. Então, aqui são só alguns exemplos dos desenvolvimentos passados e alguns dos produtos que nós efetivamente temos. Esses aqui são até algumas amostras, né, em pequenas quantidades,
que tem lá no escritório, no BHTEC, se vocês quiserem conferir. Então, tem os nanotubos de carbono funcionalizados, nós trabalhamos com os oxidados, aminados ou customizados, no formato liofilizado em pasta, o óxido de grafeno, reduzido, aminado, também customizado. Temos também a dispersão do óxido de grafeno em água e etanol, com diferentes graus de oxidação e concentração. E aqui é o grande diferencial da IPOL, digamos assim, né? Porque no mercado muita gente começou a produzir óxido de grafeno, nanotubos, mais o óxido de grafeno do que o nanotubo oxidado, mas muitas empresas compravam e não conseguiam incorporar efetivamente nas matrizes deles. Então, nós vimos aqui uma oportunidade, quase que uma obrigação como pesquisadores de incorporar esses nanomateriais já nas matrizes poliméricas, para facilitar um pouco, por assim dizer, o trabalho depois da indústria de incorporar a nanotecnologia aos materiais, às matrizes poliméricas. Então, aqui tem alguns exemplos, mas nós temos muito foco de incorporar de forma customizada. Então, o cliente nos procura, tem a sua própria matriz, às vezes é até uma matriz mais complexa de misturas, e nós propomos a incorporação desses nanomateriais nesses master batches. Aqui tem alguns exemplos, né? Master batch de PET, de PP, de polipropileno, tanto com GO, o RGO, o nanotubo de carbono oxidado, também os híbridos, que são as misturas em formas de pó, de pellet, com diferentes concentrações. Outros master batches também tem a poliamida, o epóxi, que agora a gente está tentando desenvolver outros produtos a partir da IPOL mesmo, vou falar um pouquinho para frente, que é justamente que entra aqui. No futuro, a gente nosso objetivo é continuar desenvolvendo esses produtos. E aqui eu coloquei futuro, mas, na verdade, são coisas que já começaram. Então, o futuro próximo, digamos assim, né? Aqui nós conquistamos, em outubro agora, um projeto no Compete Minas. Foi um edital da FAPEMIG muito concorrido, foram mais de 700 empresas, e dentro da nossa linha foram mais de 240 empresas. Nós ficamos aí no top 10%, a gente ficou muito feliz, foi logo assim, primeiro edital, que é justamente para o desenvolvimento e validação de um revestimento epóxi nanoestruturado para proteger superfícies metálicas contra corrosão e incrustação em ambientes severos. Então, esse é um projeto que nós já começamos, ele está em fase de contratação, mas nós já começamos o desenvolvimento aqui com o Felipe, que está aqui, a estagiária. Uma segunda parte, digamos assim, seriam essas parcerias estratégicas, que é o desenvolvimento de novos produtos para os clientes, muitos deles que vieram desses projetos com o CT-Nano e do próprio CT-Nano. Então, nós viemos do CT-Nano e queremos continuar com essa interface bem funcional com o CT-Nano, não só com a frente dos nanocompósitos poliméricos, mas as outras frentes que nós conversamos também, síntese, SMS e todas elas. E o Hub do Grafeno, que é um outro projeto que foi aprovado, agora é um projeto estruturante, dentro do Mover, do governo, a Embrapi e o Senai de São Paulo. Então, o CT-Nano entrou como a unidade Embrapi, para o desenvolvimento de nanocompósitos a partir de polímeros reciclados para o setor automobilístico. Então, aqui a IPOL entrou como fornecedora de compósitos, de nanocompósitos, e também, além do projeto estruturante ter sido aprovado, agora foi em novembro, bem recente, hoje, então, é uma notícia bem fresca, né? Hoje de manhã, nós fomos aprovados na primeira fase do edital da FAPEMIG, o DeepTech, que nós ficamos também bem colocados, né, em terceiro lugar dentro de mais de 170 empresas, então foi muito concorrido. Nós passamos aí para a segunda fase agora, que é para trabalhar esse desenvolvimento de nanocompósitos a partir de polímeros reciclados. Então, corroborando, assim, estando em conjunto, né, com a frente
de nanocompósito que tem esses ideais sustentáveis, nós também na IPOL acompanhamos isso. E, por fim, a nossa planta produtiva, como eu comentei, nós já estamos olhando, né, não só tem toda a parte burocrática, assim como para o Cetenano também teve, para a empresa também não é fácil, né? A construção dessa planta produtiva para o aumento de escala, tanto dos nanomateriais quanto dos masterbags poliméricos, que é o nosso principal foco. Então, a nossa ideia, ano que vem, já temos novidades aí nesse sentido. Bom, foi bem rapidinha a apresentação, mas convido vocês para tanto nos visitarem lá no BHTech, quanto verem nosso site, as redes sociais e conversarem com a gente como que a gente pode colaborar também com o Cetenano nas diversas frentes, como o IPOL. Então, é isso que eu queria falar. Contem conosco. Então, é isso, gente. Nós passamos aí várias linhas, mas não esgotamos, tá? E a spin-off é ativa, né? Eu acho que deu uma ideia geral, né? E aí, Marcelo, ficou à disposição, se vocês vão abrir para perguntas. Perguntas? Sem perguntas, então todo mundo ficou esclarecido para todo mundo. Eu acho que é importante, que a Glória comentou no começo, né? Nós estamos celebrando, né, esse marco de 15 anos, quase que simultaneamente, né, celebrando, né, nosso licenciamento, né, das placas da Vale. Eu acho que isso realmente foi uma coincidência de marcos que é realmente muito importante para a gente ter esse primeiro produto na área de mineração. E para terminar, né, temos aqui, né, o ressurgimento da IPOL indo, né, a todo vapor, né, para desbravar aí agora os mercados dos nanocompósitos, não é isso? Parabéns aí, pessoal. Um comentário, Casama, você sabe que até a criação da IPOL foi provocação da Petrobras? Você sabia disso? Exato. O Orlando Ribeiro, da mesma maneira que ele provocou, falando assim, não, eu quero projeto com cabo, elétrico, condutor, ele provocou assim, vocês têm que ter spin-off. Aí eu falei, ok. Lá em 2012, né? Então, essa nossa interação com a Petrobras, ela realmente gerou muita provocação, criatividade, demanda. É uma parceria muito profunda mesmo. Aparece assim na Petrobras, conversamos e tal, e o Cetenano encara, né? É assim, mata no peito. Às vezes, quando tem a verba, né, o financiamento e tudo, né? E é impressionante. Então, vocês, né, toda a UFMG, todo o Cetenano, estão de parabéns pela iniciativa, toda essa